Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, temporada especial Medicina UERJ 2021. E você vai ficar comigo aí depois da vinheta pra conhecer mais uma história de mulher empoderada, aprovada na Medicina UERJ. Mas esse empoderamento veio aos poucos, veio aos trancos e barrancos, uns gritos no ouvido dela, mas deu certo no final. Fica aí que você vai conhecer Natália Cotovini. Boa notícia pra você que quer ser aprovado no vestibular de medicina da UERJ ainda esse ano. Vai rolar a jornada da aprovação Med UERJ na semana de 18 a 22 de outubro. Um evento 100% online e gratuito em que vamos te ensinar tudo sobre como ser aprovado na medicina UERJ. Então, clica nesse botão e se inscreva agora. Com vocês, esse mulherão empoderado, Natália Cotovini. Aí quando vê 1,5 m de altura. Nem isso, mentira, 1,53. Olha, temos 3 centímetros a mais. Ô, Nath, eu acho que um dos pontos mais altos da sua jornada da aprovação, ele vem justamente dessa aquisição de empoderamento. Não, sim, né? Com certeza. Acreditar que ia dar certo. Foi tão difícil, acho que até o último minutinho, até ver o nome ali na lista, ainda tinha aquela pontinha do... Será? Sim. Como é que começa a história da Nath no vestibular? Tipo, conta um pouquinho. Quando nasceu a vontade de fazer medicina e como foi essa jornada mesmo? Então, quando começou a vontade de fazer medicina, eu não sei, mas desde assim, meus avós ficaram doentes, eu muito pequena, e vendo médicos, tratando deles, assim, mesmo pouco, né, porque eu era pequena, já teve essa faísca. E também minha Dina é médica e também aí tinha uma certa proximidade. Mas não sei quando começou e o vestibular, assim, eu comecei achando que era ok, que era difícil, nossa e tal. Mas comecei meio perdida, não sabia exatamente como estudar, estava no 3º ano. Mas já sabia o que eu queria, já tinha um foco assim, mas estava meio perdida e foi indo, mas... Aí o teu desempenho no 3º ano ficou muito longe do corte? Não. Já foi mais ou menos perto? Como é que foi? Assim, no Enem ficou bem longe, assim, realmente bem longe. Na UERJ também, mas eu não achava que era uma nota ruim. Eu fiquei com 83, 82. Tava pertinho, a pouquinos pontos. Mas assim, era longe, mas não era um longe que me fazia ficar em desespero, tipo, nossa, nunca vai acontecer. Aí vambora pro 1º ano de cursinho. Aí o que aconteceu nesse 1º ano de cursinho que você possa dizer assim, tá, entre ganhos e não tão ganhos, não rolou? O 1º ano de cursinho, eu cheguei aqui muito perdida ainda, me sentia muito inexperiente. Bebezinha ainda, muito né? bebezinha, você me chamava de mascote. Aí eu tava muito perdida ainda, tava começando a entender como é que ia ser o processo de estudar, fazer questão, redação, tudo, assim, eu ainda tinha um estudo muito amador, muito de... faltava técnica, você até tinha uma boa base, você tinha um domínio de conteúdos bacana, mas você não tinha aprendido ainda a se organizar, a estudar, você meio que assim, aquela coisa do... tudo junto. Ainda aquele ritmo da escola, Sim, né? Querer dar conta de tudo, Sim. não conseguir priorizar. Então, esse 1º ano de cursinho, quando você chega ao foco lá em 2019, é um ano realmente de aprender a adquirir performance. Tipo, o que é estudar? Essa coisa todo mundo ouve falar, o estudante de alta performance. O que é isso? Tipo assim, tá, o que é isso na prática? O que eu tenho que fazer? Como que é esse dia a dia? Então foi de muito aprendizado. E você começou a pôr em prática e perceber que os resultados vinham. Você já teve um crescimento de resultado maravilhoso. Tanto é que no final de 2019 rolou uma trave. E se eu não me engano, você na UERJ ficou a... Era 1,5 ponto. Foi muito pouquinho, né? E no Enem também? Também fiquei quase ali na lista de espera da UF, ali ficou no quase. E como isso bateu pra você? Bateu assim, de primeira foi uma coisa de tipo, poxa, que saco, né? Tava perto, mas eu tinha noção que tava perto, mas não parecia real, sabe? Parecia que, sei lá, que ainda faltava muito, que era muita coisa, só que
não sei em que momento, assim, acho que com muita terapia mesmo, de olhar para aquilo e não ver aquilo como uma coisa de tipo, nossa, que peso, eu quase consegui e não consegui, mas de tipo, cara, se eu tô alcançando esse tipo de resultado é porque eu tô fazendo alguma coisa certa, eu tô no caminho e eu posso conseguir a partir de mais esforço, de maior entrega em coisas específicas. Essa insegurança, ela ficou te cercando. Sim. Durante o processo de uma forma muito intensa, a ponto de, em 2019, você ter praticamente entrado num colapso mesmo, emocional. Eu lembro da tua mãe me ligando e falando, eu queria conversar pessoalmente, porque a gente tá preocupado com a Nath, ela não tá bem. E isso começou a afetar a tua produtividade, porque a ideia do perfeccionismo, ela vai criando uma pressão, uma autocobrança tão gigantesca que tem uma hora que você começa a incrustar na cabeça que não adianta o quanto você faça, nunca é o bastante, não importa o quanto você se dedique, você nunca é bom o suficiente, e você vai cada vez mais alimentando essas crenças de uma forma tão perniciosa que realmente aquilo te paralisa. E chegou a ter um momento desse em 2019. Conta um pouquinho disso, tipo, como você se percebeu nesse ciclo e, o mais importante, como você saiu dele? Então, isso foi, acho que, quase lá pro final do ano. E eu tava muito desgastada emocionalmente, eu me comparava muito com os meus colegas, minhas amigas, assim, com todo mundo, né? Tinha e sempre pra se colocar pra baixo. Tipo, uma idealização de que as pessoas estavam dando conta de tudo, que as pessoas iam conseguir e eu não ia ficar no curso sozinha, desamparada. E aí foi assim, eu fui percebendo que muitas coisas aconteceram também na minha vida pessoal e foi acumulando realmente isso. E eu lembro que a gente teve uma reunião pedagógica, geralmente é tipo, você e mais alguém, ou os outros. Mas, assim, só tinha eu e você falou comigo e tal, tipo, que eu tinha que me empoderar, realmente. A palavra de força era muito foi essa isso, sempre. de, tipo, se empoderar dos resultados, ver o que eu, tipo, da onde eu saí, da onde eu tava indo. Eu lembro da gente olhando os boletins, assim, sim. Nath, não vamos falar sobre percepção. Eu acho que você tá melhorando, que isso é muito papinho que não cola. Pra uma pessoa, uma menina inteligente, dedicada, não cola. Ela precisava ali de uma coisa analítica. E aí a gente abria os gráficos, os boletins, e ia mostrando. Olha aqui, ó, o quanto você cresceu, o quanto o resultado melhorou. E ali a coisa... Mas também teve teve a percepção de olhar as coisas e falar, tá rolando, tá fluindo. E também muito da realmente terapia. Eu bato muito nessa tecla, tipo, quem precisa, eu acho muito importante fazer assim e levar a sério, né? Porque eu comecei a fazer no início de 2019, mas não levava a sério, sabe? Não era uma coisa tipo, eu tinha que parar de estudar, eu ia tipo, nossa, tem que ir lá, ficar 1 hora falando e tal, e não funciona nada, não adianta de nada. Mas realmente, tipo, olhar pra dentro e ir lá na ferida mesmo, ver o que tá te incomodando, assim. Eu realmente tinha uma ideia de perfeccionismo que eu tinha que estar sempre com os exercícios perfeitos, prontos, corrigidos. Tinha que estar entregando sempre o meu melhor nos simulados. E isso me paralisava, como você falou, paralisava total. Eu comecei a entrar em colapso, não conseguia estudar, não tinha vontade de tipo, vir para o curso estudar. E eu nunca fui uma pessoa de fazer muito corpo mole. E naquela época eu tava assim, tipo, bem... Tava se arrastando, aquilo sugou sua energia, sugou, né? Eu tava morta-viva. E aí a terapia, esse resgate de quem tava ali dentro sofrendo, né? Sim. Ter tirado esse momento do sofrimento, resgatou essas forças em você. Sim. E aí você conseguiu fazer os vestibulares lá em 2019 com muito mais autoconhecimento, muito mais preparada também tecnicamente, não só nessa parte emocional. E aí o resultado aumentou significativamente, aconteceu isso, a trave, tanto no Enem quanto na UERJ, e ela aos pouquinhos teve que começar a ressignificar a trave, não como... na entrevista da Bia Poloni a gente falou muito sobre isso, né? Porque a Bia foram 3 anos de trave, então ela começou a olhar pra trave como um destino, uma profecia.
No teu caso, aconteceu uma vez. Então, não chegou a ficar uma marca tão grande. Uma marca. Não foi uma marca. E a gente trabalhava, conversava sobre isso, né? Eu lembro que você tinha um medo que era, pô, se deu errado daquela vez, por que não vai dar errado de novo? E eu falava, não tenho uma certeza do porquê não vai dar errado de novo. A gente simplesmente não tá parada no mesmo lugar esperando a nova oportunidade. A gente tá avançando, a gente tá crescendo. E a gente ia limando uma insegurança por vez. A insegurança se eu tô estudando certo, se eu tô estudando o suficiente. Essa coisa da gente caminhar ali ao lado, ela foi muito importante porque eu via você crescer e eu podia ser a testemunha desse crescimento e você também ter a humildade de pedir ajuda, de se abrir, de me ouvir, de ouvir os aconselhamentos gerais que você recebia fazendo parte do time. E por mais insegura que você tivesse, se esforçar pra ir executando, pra ir colocando todas aquelas coisas em prática, né? Porque não é só ouvir. Só ouvir, beleza, é passivo. Mas tinha a parte que era a parte que você tava lá, ainda mais quando a pandemia começa em 2020, que era você cuidando da sua própria rotina na sua casa. Eu não tava ali pra falar, e aí, tá assistindo aula ou não tá? Tá fazendo exercício ou não tá? Tinha toda uma autonomia. Então você tem esse mérito gigantesco que foi o de ter ouvido, de ter pedido ajuda, de ter ouvido e de ter se esforçado para executar. E Nath, muitos alunos ficam assim, será que eu só vou passar no dia que eu realmente adquirir a convicção plena, a confiança plena de que eu tô pronto, de que agora eu sei tudo, de que eu domino tudo, de que tá tudo sob controle? Foi assim que aconteceu com você? Não, foi não. Conta aquela história boa, tipo assim, na véspera praticamente da prova. Foi, acho que sexta-feira, assim, você orientou a gente fazer revisão dos materiais que a gente tinha usado na reta final, olhar as questões, dar uma olhada e tal. E assim, comecei tranquila, fui fazendo, mas, gente, impossível. Quantas questões tinham aquele material? Nossa, material de só reta de biologia. Final. Não, material de reta final. O ERG é uma bíblia de questões. Cara. A gente revisa todos os pontos. Sim, era muita coisa, gente. Assim, era absurdo de muita coisa. E eu entrei numa pira de que eu só ia conseguir fazer a prova se eu tivesse revisado tudo, se eu tivesse, sabe, assim, com certeza 100% em todos os tópicos. E eu comecei a mandar vários áudios pra Carol. Tipo, Carol, eu não sei, eu tô preocupada. Eu percebi que eu não sei o que eu preciso, eu não sei o suficiente. Eu xingava mesmo, entendeu? E assim, eu entrei numa pira de que eu precisava gabaritar biologia e química pra passar. Que era obrigatório eu fazer isso, senão não ia rolar. E isso entrou muito na minha cabeça também, de eu ficar preocupada de ter que fazer o perfeito, sabe? De não chegar lá e fazer o que eu podia, mas de ter que, gabaritar aquilo tudo pra chegar lá. E quanto mais pressão a gente se coloca, mais chance de insucesso a gente tem, né? Eu acho que esse limite é difícil de alcançar na prática, porque assim, tem como levar sem pressão nenhuma? Não, porque se você também não tiver nenhum tipo de pressão, significa que você também não tem nenhum tipo de responsabilidade, compromisso. Não dá pra viver, não se bota pressão nenhuma. Não, a pressão no limite da saúde, no limite de você simplesmente ter o compromisso de cumprir suas tarefas, de, né, enfim, tá ali realmente engajado no jogo, é essencial, não tem como, não tem milagre, né? Mas ao mesmo tempo, essa cobrança do querer dar conta de tudo, que é o perfeccionismo que a Nath tá abrindo o coração, esse é muito adoecedor. Porque ele faz você ter uma sensação escravizante que por mais que eu faça, você nunca tá feliz. Por mais que você se esforce, por mais que você concretamente veja os resultados aumentando, você tá o tempo todo se colocando aquele emblema do insuficiente. E aquilo realmente não te dá paz. Sim, não dá. E por eu ter começado muito inexperiente, muito muito nova, né, Renata? Você tinha quantos anos quando você chegou? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 17. 17? E assim, por eu ter vindo de um lugar que eu não tava estudando realmente, assim, tipo, nossa, muito sério, quando eu comecei a botar a pressão, aí eu perdi a mão total. E assim, meus pais nunca foram de ficar me enchendo o saco, nem nada, mas eles
acompanhavam, viam, e eu achava que eles botavam uma pressão absurda. Eu lembro de até você Você falar tinha o pra lance eles. com a matemática também, lembra? Porque você tinha uma coisa que eu acho até legal você contar isso assim com um pouco mais de detalhes, que era da tua mãe. Assim, você tinha uma coisa com a matemática que você sempre sentia que tava decepcionando ela. Por que disso? Meus pais são formados em tecnologia da informação, que basicamente é matemática. Metade do curso é matemática, meus pais são de exatas. E assim, eu posso ser tudo menos de exatas. E assim, desde pequena, eu lembro assim, deles me ajudarem muito, principalmente minha mãe, me ajudarem muito em matemática, essas coisas. E fui crescendo, fui ganhando uma certa autonomia também. Mas nunca fui a boazona da matemática, né? E assim, eu me senti horrível, assim. De tipo, minha mãe, mas como você não consegue? É só sentar e fazer os exercícios. E você vai conseguir aprender e tal. Mas eu senti um bloqueio de chegar pro Matheus. Na época que ele ainda era monitor, na primeira monitoria com ele, falar: Matheus, eu não sei nada de matemática. Ela adorava, ela tinha muito essa frase do eu não sei nada de tal coisa, mas o que era isso? Era o diabinho, entendeu? Atentando ali o juízo. E assim, ele até falou comigo, tipo, você vai aos poucos construindo base, melhorando, aumentando e ganhando confiança. Esse ano você vai crescer muito em matemática. Eu lembro dele falar isso pra mim e eu, tipo... Duvido, não vou. Aí cresci, tive uma grande melhora em matemática, assim, eu comecei acertando muito pouco, assim, não, nossa, nada, meu Deus, horrível. Não era o extremo que você pensava, mas você também não era... É porque eu sempre fui muito depreciativa, né? Uhum. Então eu achava resultados que, assim, pra medicina realmente não rolavam, não eram resultados péssimos, horríveis. Mas eu fui crescendo, mas muito aos poucos. E quanto mais você ia se depreciando, mais você ia adicionando peso. Trava. Exatamente, a trava que chegou ao ponto da paralisia. E a gente foi ali, né? Matando um leão por dia. E o bacana dessa história é que o trabalho da terapia, do acompanhamento pedagógico, da Nath enfrentando ela mesma, ele era diário. E ela cresceu muito, óbvio, tanto é que o resultado tá aí, tá aprovadíssima. Mas é legal essa parte que ela fala, até praticamente a véspera do dia da prova da UERJ, a prova que ela foi aprovada, ela não acreditava. Não. Ela não acreditava. Ela tava convicta de que ia chegar lá e alguma coisa ia dar errado. Mas era isso mesmo. E eu lembro, assim, de você... acho que na última reunião pedagógica, antes da prova, você chegar pra mim e falar, tipo, eu acho que essa é a sua prova. Tipo, tenho esse sentimento. E, assim, ao mesmo tempo que eu acreditava nisso, eu ficava, tipo, e a redação? E sei lá o quê? Assim, na hora... Sempre o que falta, o que né? falta. E, assim, muito afobada. Eu acho que eu era uma pessoa muito afobada, assim, tipo, querer abraçar o mundo e acabar perdendo a cabecinha mesmo. Mas aí no dia da prova, chegou lá o dia, como é que foi? Eu fui, chegou a ser até engraçado, porque assim, eu fui pra prova bastante cedo, começava acho que às 9, eu cheguei lá às 8, e às vezes fica com o pessoal do Foco lá, vocês não foram por causa da pandemia, mas tinha uma galera que eu conhecia. Os veteranos. Eu falei assim, eu não quero encontrar ninguém, eu quero estar aqui focada na minha. Subi pra UERJ, assim, tipo, logo que eu cheguei, subi, não fiquei lá embaixo, fui pra minha sala, sentei na minha cadeirinha e comecei a fazer as técnicas de respiração que a Alice mandou. E fiquei lá, meditando, até começar a prova. Aí, quando começou a prova, que o negócio degringolou, eu não sei nem se eu te falei isso. Quando eu abri a prova, eu sempre começava por redação. E eu abri a prova, eu vi o tema, eu falei, consigo fazer isso aqui de o Júlio já tinha dado tudo. Isso aí, nossa, isso aqui vai ser tranquilo. Mas como aconteceu também no Enem, do último Enem que eu tinha feito, por eu ver um tema que eu achava tranquilo, que eu me sentia dominando, eu comecei a me afobar também. Tipo, eu sei, me deu branco. Isso, tipo, sei lá, 5 minutos de prova. Deu branco total, assim. Não sabia o que fazer. Fiquei, assim, uns 10 minutos olhando pro tema da prova, assim, tipo, ferrou. E aí, começou assim, eu já falei, nossa, mas eu não posso deixar isso
degringolar o Tudo resto. que você tinha vivido até aquele momento não, te ajudou muito a olhar pra isso e falar assim, Natália, você já sabe onde você vai te levar, querida, volta. Não, foi tipo um alarme. Soou tipo alarme na minha cabeça. Tipo, olha, tá acontecendo. Não deixa isso rolar, senão não vai rolar. Isso não é legal, vai sabe por melhorar. quê? Não adianta a gente rezar pro problema não acontecer. É melhor a gente lutar pra se preparar pra quando ele vier. Sim, Você tava tão preparada pra enfrentar aquilo que você identificou que tava acontecendo, e aí você começou a agir. Aí eu levantei pra pedir pra ir no banheiro. O cara até me olhou, o fiscal até me Já, olhou, minha tipo, filha? pô, 5 minutos de prova, tu quer ir no banheiro. Aí fui no banheiro, lavei o rosto, respirei, fiquei uns 6 minutos no banheiro. Assim, e não preocupado de que eu tava perdendo meu tempo de prova, meu Deus, mas tipo, eu preciso me reorientar, porque eu tava muito nervosa. E assim, é uma coisa que todo mundo fala, tipo, entrei na sala, não estava mais nervosa, ou sentei, ou tipo, cara, eu estava nervosa. Mas assim, nervosa que eu percebi, me controlei, me reorientei, sabe? Foi... Alice, um beijo. Muito obrigada por essas técnicas de respiração, viu? Total, sim. E aí você conseguiu fazer a prova? Fiz a prova e fiz redação, acabou a redação, olhei pra redação, falei assim, não tá... Eu tremia, gente, escrevendo, tipo, cada parágrafo eu tinha que parar, respirar e voltar a escrever. Mas eu olhei pra redação, quando acabou, falei, não está perfeita, acho que veio um 9. E veio um 9! E o resto da prova eu fiz tranquila também, de boa. E conta pra galera quantas questões você acertou na prova. 57? Acho que foi isso. 50 só, humildemente. Ela errou 3, assim, porque, né? Tem que ter um respeito pelos colegas. 57 de 60 e tirou o 9, que teve um peso lindo na história, nossa, porque ela termina com um final feliz, que a gente esperava tanto por ele, e termina com a vida mostrando, viu? Você tava pronta. Tava. Viu? Você é dona desse 9, você é dona desses 57 acertos, e da melhor forma que poderia ser, né, Nath? Nath, seguinte, lá em 2019, foi um ano, assim, que você viu muitos amigos que estavam o ano todo com você serem aprovados e você não. A Luísa, por exemplo, que hoje é sua madrinha na UERJ, e eu falava muito dela pra te ajudar, né? Sim, eu nossa. falava, a Luísa tá te esperando na UERJ. Tá. Quando o SISU deu errado, né? O Enem deu errado, foi pertinho e aí não deu. Eu falava, calma, Nath, você sabe que seu lugar é a UERJ, a Luísa tá te esperando lá. A gente falava sempre disso. Beijo, Lu. E aí você viu muitos amigos, tipo, foram 24 alunos aprovados no vestibular 2020. E você ficou. E óbvio que por mais que você torça pelos seus amigos e por mais que você fique feliz por eles, dói. Dói ficar. Dói. Né? Dói. E dessa vez foi você. Chegou a sua vez, né? Dessa vez foram 20 aprovados e você, graças a Deus, tá nessa lista, nesse time. Mas você sabe que alguns amigos ainda ficaram. E aí eu queria, não só para esses amigos, mas para todas as pessoas que estão aqui agora assistindo a tua história, conhecendo mais a Nath Cotovio, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, de coisas que de alguma forma te relembrem a tua própria história e que você acredita de verdade, aquela coisa do fundinho do coração que possa fazer a diferença nesses próximos meses. Então, tem uma coisa que aconteceu recentemente, depois que eu fui aprovada, né? Uma amiga, assim, dos meus pais falou, nossa, que bom que ela foi aprovada, né? Ela é um gênio. E meu pai ouviu aquilo e falou assim, não, minha filha não é um gênio, minha filha é muito persistente. E, assim, isso ficou muito na minha cabeça, que é uma coisa que eu acho preponderante pra todo mundo, é a persistência real, assim, eu acho que é muito difícil alguém passar pra medicina direto, assim, na primeira vez que tenta ou nas primeiras vezes, e é muito um trabalhinho de colocando cada tijolinho no seu devido lugar, e é agridoce quando você vê seus amigos passando e você não, mas é possível, sabe? É muito possível. Eu acho que qualquer um, assim, que tenha o foco e a determinação e a ajuda necessária, consegue chegar lá, sabe? Eu
tem muito na minha cabeça. Tipo, se eu conseguir, acho que qualquer um dos meus amigos, as pessoas que eu conheço, assim, consegue, sabe? Se eu conseguir com meus bloqueios na matemática, se eu conseguir não acreditando que conseguiria até o último momento, se eu lidei com uma quase crise de pânico no começo da prova que decidiu minha vida, se eu passei por tudo isso e eu cheguei lá, por que não? Você também vai chegar. É isso, né, Nath? Isso que você falou, essa coisa do gênio, é muito um objetivo dessa série. Você sabe disso, que eu sei que você assistia pra caramba também. Não é trazer aqui histórias de gênios, de gigantes, que chegaram prontos. Eu acredito de verdade que a persistência come o talento no almoço. Porque isso aqui, cara, isso aqui não é um jogo pra talento e inteligência. Até porque, às vezes, a pessoa é talentosa demais e ela também é arrogante demais pra não conseguir ter o discernimento de que ela vai esbarrar com problemas, porque todo mundo vai esbarrar com problemas. A gente tá falando do vestibular de medicina, que é um vestibular com corte estratosférico. E ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar ajustar o percurso, ela vai precisar dar o braço a torcer, ela vai precisar baixar a bolinha, descer do salto alto. E às vezes esse talento excessivo, esse mindset fixo da exaltação das habilidades inatas, bloqueia ela de desenvolver outras habilidades que ela vai precisar ao longo do caminho, inclusive as emocionais. Sim, eu ia falar isso também, de tipo, a pessoa, eu tinha um pouco isso, do pedestal, de uma boa aluna, de uma pessoa inteligente, e de ter dificuldade de pedir ajuda por isso. Eu acho que também pedir ajuda, gente. Então, e essa humildade, essa persistência que seu pai exalta em detrimento à genialidade, não que você não seja inteligente e que isso é um mérito, que é uma dádiva, né? Ser inteligente, maravilhoso. Mas sozinha a inteligência, sozinho o talento, eles não vão te levar longe. Eles vão te fazer dar muita cabeçada nas paredes que vão aparecendo na frente do labirinto, né? E aí a gente precisa realmente ter muita coragem pra enfrentar essas dificuldades e derrubar essas barreiras. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, olhando no seu olhinho e vendo você feliz. E já tive o privilégio de também parabenizar sua mãe pessoalmente, conhecer seus pais, enfim. É uma vitória da família toda, é uma vitória de todas as pessoas que lutaram, que lutam com a gente, que acreditam e defendem o nosso sonho. Nossa, sim. Nath, obrigada demais por ter vestido a camisa desse time, por sempre ter tido a humildade, como eu falei, de pedir ajuda, de ouvir e de se esforçar muito para, apesar de todos os medos e inseguranças, acreditar que aquele era o melhor conselho e colocar em prática. E o resultado tá aí. Ele não é uma coincidência, ele não foi só um alinhamento de astros. Também foi, porque sempre é importante que eles se alinhem, mas ele também é muito resultado de toda a dedicação, de todo o esforço que você teve para vencer cada desafio. Parabéns. Obrigada. 1000 vezes. Não teria conseguido sem vocês. Anota aí, ó. Natália Cotovio. Tá? Você quer deixar um beijo? Aquela coisa momento Xuxa? Ai, momento Xuxa, tá. Vai, um beijo pra quem? Um beijo pra toda a equipe do Foco, primeiramente. Realmente, sério, assim, foi uma base incrível. Assim, me sustentaram muito, real. Pros meus pais, principalmente, que, sério, não teria também conseguido sem eles. Eles foram, assim, força quando eu não tinha mais. E pra todo mundo que fica aí, que... E você tá esperando eles na UERJ? Tô esperando na UERJ, bem. Só bem. Mete as caras nessa reta final, entendeu? Faz tudo que a gente mandar você fazer. Mete as caras e vem, que a gente tá esperando vocês. Eu falo a gente porque eu já me sinto assim, praticamente a Lady Gaga da UERJ, entendeu? Quase um quintal do Foco Medicina que é a UERJ. Mas não é essa sensação? Você chega lá e eu fiz foco, eu sou foco. Na recepção. Isso é ostentação, Brasil. Eu vivi minha vida pra dizer essa frase, entendeu? Na recepção era só a gente no foco. Eu falo pra eles que eles estão representando um nome ali. Eles não podem fazer besteira, que eu mato eles. Não, com certeza. Eles botam a cara a tapa. É isso aí. Valeu, galera. A gente espera muito que vocês tenham gostado, se apaixonado por essa pequenininha, linda, forte, maravilhosa. E quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa pra Nath, deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo. Dá um beijo, dá um tchau aí, Nath. Tchau.